Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa questão que está saindo aí em muitos meios, canais, não é mesmo? O reset financeiro, ou reset, ou reinício, não é mesmo? Como um grande canal aí, né, do mainstream chamou, mas até agora não havíamos aí, né, nos posicionado exatamente porque qualquer coisa perto disso, né, é exatamente o Ice 9 aí, Ice 9, né, quem quiser procurar, que já falamos muitas vezes, uma teoria, né, e nunca tinha saído nada disso na mídia principal, então até então, né, ficamos aí apenas com o Ice 9 e finalmente, né, pessoal, saiu então em uma das mídias aí mais importantes do país, falando sobre isso, não apenas falando sobre isso, mas falando quem está falando sobre isso, que é realmente o mais incrível, né? Então fiquem até o fim aí e vocês verão que não é mais apenas uma teoria da conspiração. Todos sabem aí que o nosso canal tenta sempre, né, estar ligado aí a bases econômicas, matemática, exatamente porque a matriz é composta pela questão financeira, né? Pois você não pode mentir nessa questão, você pode enganar como essa grande valorização da bolsa, mas não pode mentir, né? Então as bases, também vamos mostrar aí num vídeo, estão realmente completamente comprometidas, porque o lucro das empresas só cai e o valor das ações só aumentam, né? Então a matemática por trás, né, desmente a narrativa mentirosa e sempre mostra, né, o mundo verdadeiro. Então vamos falar sobre isso, está muito legal, fiquem até o fim. Antes de falar, então, nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp, já matamos um grupo, hein, pessoal? Já enchemos um grupinho aí, estamos indo para o segundo, e quando preencher esse segundo, vamos dar uma pausa novamente. Vejam só, né, a gente demorava muitas semanas aí para preencher um grupo, e apenas em uma semana, né, preenchemos quase 2. Então agradecemos a todos aí pela procura, tem sido realmente muito bacana. Então, né, quem não mandou ainda, mande. Temos também uma comunidade no Telegram, mas é uma comunidade apenas de leitura. E temos uma comunidade paga também, né, exatamente para quando toda essa mentirada aí do mercado, né, vier à tona, a gente conseguir, né, salvar pelo menos, né, na medida do possível, o nosso patrimônio. Mas sempre lembrando, né, que é educação financeira, pessoal. Esse não é o canal para ficar rico, para ganhar dinheiro fácil. Isso daí procurem outros canais na internet aí que está, né, está cheio disso, mas tomem muito cuidado, como sempre falamos. Maravilha, porque o segredo, né, da prosperidade é muito trabalho, suor e riscos. Então, tomem muito cuidado. Maravilha, pessoal. Então vamos começar falando, né? Vejam aí, fizemos esse post, né, e ficamos impressionados com a ignorância, né, das pessoas ainda, infelizmente, que algumas, né, que seguem o nosso canal. Então vejam aí, com 176 bilhões de dólares, a Tesla tem um valor de mercado mais alto que GM, Ford, Daimler e Ferrari juntas. 166 bilhões de dólares essas outras, né? E quantas pessoas defenderam, tá certíssimo, né? A Tesla aí é o futuro e não sei o que. É incrível, gente, incrível realmente a ignorância. Gente, a Tesla, ela faz, né, carro eletrônico, vende muito menos do que qualquer uma dessas empresas, né? Tem uma promessa aí de levar as pessoas para o espaço, né? Aquela coisa maluca que está muito distante da realidade, não é mesmo? Então, realmente, as pessoas defenderam, não, é uma empresa que vai levar as pessoas para o espaço, né? Então, né, para fazer aí um desempate, não mostrar apenas a nossa opinião, trouxemos essa figura emblemática, né, o Mark Baum. Quem não assistiu ainda A Grande Aposta, o filme é sensacional, um filme que a gente assiste aqui praticamente toda semana, todo mês, aliás, agora não tá dando mais toda semana, mas já assistimos, né, toda semana, porque tem nuances ali, né, que só quando você assiste muito, e o filme mostra tantos absurdos, né, que você precisa ver ele constantemente para não esquecer. E esse grande investidor, né, que estava comprado ali na crise de 2008 contra o subprime, a empresa que ele mais está shorteado é exatamente a Tesla. Já ganhou uma fortuna com a primeira queda, a Tesla foi uma das empresas que mais caiu, vejam, né, nesse próprio gráfico aí em azul, perdeu um valor de mercado absurdo, mais de 1/3, né, do valor. Então ele continua aí, na verdade aumentou ainda mais as apostas, né? Então
Se é só uma questão de opinião, aí está, né? Um dos maiores investidores do mundo estão ao nosso lado, então isso nos deixa tranquilo. Então, pelo amor de Deus, pessoal, parem aí, né, de acreditar em sonhos, em mágicas, pois a Bolsa de Valores é exatamente o que a gente falou, né? Muito trabalho e aquilo que realmente você consegue demonstrar. Lembramos aí de muitas empresas, né, que nunca deram lucro. Temos aí, né, as empresas zumbi, e é incrível como isso ainda seduz as pessoas, né? Então isso é só um comentário para começar. Agora essa questão também é muito importante e tem tudo a ver, pessoal, tudo a ver com a questão do reset financeiro. Então vamos ver com muita atenção. Olhem só, né? Não há saída sem um aumento temporário da carga tributária, diz Maílson da Nóbrega, né? Ex-ministro defende a elevação de impostos incidentes sobre renda e patrimônio como forma de conter a dívida pública. Estudamos muito o Maílson da Nóbrega, né? Quando fizemos aí o nosso trabalho de conclusão, de curso de mercado financeiro, pois para estudar a inflação no Brasil ele foi aí, né, um ministro fundamental. E vejam aí, né, por coincidência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou hoje que o governo federal criará um programa de renda mínima permanente após a pandemia do novo, né, bichinho aí. Olha só, hein, gente, olha só. Quantos comentários a gente não teria para fazer em relação a isso? Então, primeiramente, né, como a gente sempre fala, quem acha aí, né, que o Bolsonaro é um governo de direita, aí está, né, nada mais esquerda que isso. Isso daí é um velho sonho, né, do Eduardo Suplicy, vejam só, criar uma renda mínima para o cidadão, né, aquela coisa toda. Então, à direita você tem, né, uma definição que é obviamente algo que vai estar nesse redesenho, né, da economia mundial, e à esquerda temos quem vai pagar, né, com certeza a classe média. Então só por aí podemos ter uma ideia, né, do que a gente vai falar, que é com certeza um modelo muito mais socialista. Então você vai tirar, né, o imposto da classe média exatamente para deixar a classe pobre mais média e a média mais pobre, tá certo? Então vamos ter isso aí em mente, pois é muito importante. Aí uma outra questão também muito importante, né, para entender esse reset, como será feito. Vejam aí que lindo, né, gente? Chineses serão agressivos nas privatizações em São Paulo até 2022, afirma Dória, né? E várias outras manchetes, olha aí. Romeu Zema oferece estatais para empresários chineses. Grupo chinês anuncia investimento em Minas Gerais. Então, gente, é muito claro, né, a movimentação que os chineses estão fazendo em cima do Brasil, principalmente, né, em relação aí ao agronegócio, que o Brasil, sem dúvida nenhuma, né, é o grande gerador aí de comida do mundo. Então os chineses estão muito de olho nisso. E uma outra matéria, então, né, para a gente ter essa ciência, né, exatamente do que a gente está falando quando a gente fala aí dessa agressividade dos chineses, né, indo para cima do Brasil. É só o Brasil? Claro que não, né? Vejam, essas matérias realmente é de, né, arrepiar o pelo aí de qualquer um. Governo chavista argentino exproria, ele escreveu exproria, mas é expropria, né? Empresa agropecuária para garantir segurança alimentar do país, né? Olha só. E além disso, a Argentina quer imposto sobre grandes fortunas para garantir assistência. Então assim, gente, a Argentina virou a Venezuela, né? 100%. Ela só não tem dos problemas sociais, né, que tem na Venezuela, porque a Venezuela também demorou para chegar lá, óbvio, né? A Venezuela começou com toda essa questão. Então o que é, né, expropriar? É basicamente estatizar, né? A Argentina vai começar a estatizar empresas, então, né, do agronegócio, exatamente como a gente falou aqui no Brasil, para garantir, sempre assim, né? Essa é a desculpa, e isso tem muito a ver também com a questão do reset financeiro. É sempre essa desculpa, né? Tem muitas pessoas que passam fome, a desgraça, né, é muito grande. Engraçado que as próprias empresas, as próprias pessoas, né, que se alimentam dessa desgraça, né, a classe média sobrevive e a classe aí dos mais ricos, né, são os maiores interessados em um mundo ser assim. Esse pessoal é que vai conseguir, né, a saída de todos os problemas. Então é exatamente os mesmos passos da Venezuela, pessoal. A primeira coisa, você estatiza tudo, a concorrência, a competência do país vira uma porcaria, e aí você começa a estourar em todos os lados, né? Então, a Argentina não tem mais assim, né? O próximo passo é o que ocorreu lá. Você tem um governo, né, militarizado, com as suas milícias ali que esmagam quem reclama,
E é isso, né? E o que, que a China tem a ver com isso? Caramba, o Morfeu tava falando da China, foi pra Argentina. Olhem aí, pela primeira vez, China desbanca Brasil e vira maior parceiro comercial da Argentina. China bate Brasil em comércio. China bate Brasil, tudo bateu o Brasil e agora a China é brother ali da Argentina, né, gente? Que coisa. Então, não é só uma questão, né, do Brasil, então a Argentina está totalmente tomada. E fizemos também, né, pessoal, um vídeo aí no passado falando sobre o imperialismo da China, ela indo para cima ali de todos os países africanos, né, de vários países do Oriente Médio também, ela financiou a infra exatamente para expandir o imperialismo dela, né. E vejam aí, então, vamos olhar um pouco para a história para entender exatamente esse movimento. Vejam aí como realmente é uma coisa histórica, né? A gente gosta muito de história aqui no canal. Temos aí, né, as capitanias hereditárias, quem já, né, estudou um pouquinho aí a história do Brasil sabe que foi dividido ali o país, né, em muitas capitanias. Então cada português ficava ali responsável por uma parte do Brasil, e nada melhor, né, em se falar aí de divisão mundial do que a Europa, né, pós Segunda Guerra. Então pegamos, né, dois pequenos exemplos aí, a Polônia, depois de sofrer tanto na mão dos nazistas e dos soviéticos, né? Aí, pô, agora finalmente a gente vai se livrar dessa desgraça, e não, ficou embaixo da União Soviética. E a Alemanha nem se fala, né? Um país do tamanho e da importância da Alemanha, devido às cacas que fizeram ali, né, com o nazismo, tiveram o país, né, picotado no meio. Então metade ficou, né, com a União Soviética e metade ficou, então, com a OTAN, né, gente? Então, mas será que isso tem alguma coisa a ver? Gente, a gente sempre falou, né, que para você ter um poder mundial, né, na história atual, né, nos anos aí que a gente vive, precisaria realmente chegar ao meio termo entre os países do Ocidente e a China, né? Todo mundo ficou de olho ali no pós-Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia, quando na verdade isso também foi, né, um trabalho aí de manipulação, porque vejam aí, né? Então, pessoal, essa imagem é muito importante, a gente vai sempre falar dela também. Quando falarmos aí, né, em globalização, né, olhem aí, não é globalização, né? Esqueçam essa palavra, né? A palavra correta é chinalização, né? Chinesização, sei lá como fala. Mas é isso, gente, é isso, é você tirar o poder, então, né, o poder econômico, principalmente, dos países ocidentais, dos países vencedores, né, porque não, né, se dizer dessa forma, dos países vencedores da Segunda Guerra, e passar para a China. Vejam aí o crescimento chinês de 1980 até 2020, ela passou aí completamente os outros players, né? Então a Índia aí até subiu um pouquinho, mas o Brasil e a Rússia, por exemplo, até caíram, né, na última década. Então aí está, né? Na verdade, a divisão do mundo se iniciou desde lá dos anos 80, exatamente porque entenderam que não daria para fazer, né, um poder central se você não agradasse a China. Então, pessoal, a questão fundamental é essa, né? O mundo já está em plena divisão dos países aí, das localidades, só que a gente, né, não percebe porque a nossa mídia é uma maravilha, não fala absolutamente nada sobre isso. Mas, Morfeu, o que isso tudo tem a ver, meu amigo, com o reset? Esse vídeo não era sobre o reset? Agora, então, vamos à conclusão, tá certo? Vamos falar aqui de duas personalidades, olhem só essa figura, né, pessoal? Meu, eu vou fechar o vídeo aqui, o Morfeu pirou, calma que vai chegar, né? Tudo vai fazer sentido. Charles Philip Arthur George, olha só, né? É o filho mais velho e herdeiro aparente da rainha Isabel II do Reino Unido. E seu marido, o príncipe, né, Philip Duque de Edimburgo. Como o primeiro na linha de sucessão, detém também os títulos de Príncipe de Gales, na Inglaterra, Duque de Rothesay, na Escócia, e Duque da Cornualha, no sudeste inglês, além de outros títulos subjacentes aí, né? Charles é o herdeiro aparente que há mais tempo ocupa esta posição na história britânica, e a segunda pessoa mais velha a ser o primeiro na linha de sucessão, depois apenas de Sofia de Hanover, que é um herdeiro aparente, né? Só uma curiosidade, é um termo usado para referir-se ao herdeiro do trono de um país, em contraste ao herdeiro presuntivo, né? Então é o cara ali que, né, vai pegar a coisa naturalmente.
E aí uma outra personalidade, né, Klaus Martin Schwab, olha só, né, quem é esse cara? Engenheiro economista alemão, fundou, né, a organização em Davos, na Suíça, que se tornaria em 1987 World Economic Forum. Origem tal, beleza, né? Ele é o presidente ali do Fórum Mundial. E só um detalhe, né? Detalhe. Esse cara, então, é o pai de tal. Cofundadora, né? Então ele é pai da Nicole Schwab, que é cofundadora do Gender Equality Project, olha só, né? Que incentiva as empresas a promover a diversidade, né? Então, só uma questão interessante também, essa questão, né, de igualdade é muito interessante, né? Que os próprios donos do sistema, que criaram um sistema desigual, vêm, né, com planos aí para vencer, né, a desigualdade, né, gente? É sensacional, isso realmente é sensacional. Então vamos lá, pessoal, né? Por que falamos dessas duas pessoas? Vamos entender. Decidimos exatamente fazer esse vídeo, pessoal, porque essa matéria é do Valor Econômico, tá certo? Se fosse um site underground ali, a gente ainda teria, né, alguns poréns, mas não, é no Valor Econômico, né, do dia 3 de junho. Vejam só o que fala essa matéria, pessoal. Fórum de Davos 2021 vai propor grande reinício. Sim, tivemos que reler essa matéria, não é possível que está falando isso? Está. A avaliação é de que pandemia escancarou rupturas de longa data nas economias e nas sociedades e criou uma crise social que necessita urgentemente gerar empregos. O Fórum Econômico Mundial decidiu que o famoso Fórum de Davos, que ocorre sempre em janeiro nos Alpes Suíços, terá em 2021 uma configuração sem precedentes e terá como tema o grande reinício. Great Reset, em inglês. O grande reinício, pessoal, não é brincadeira, está escrito. O anúncio será feito aí que a gente, né, por que a gente trouxe isso, né, gente? Olha só. O anúncio será feito pelo príncipe de Gales e o presidente do fórum, nesta quarta-feira, em Genebra, durante uma reunião virtual, conforme o comunicado da entidade. Gente, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então você tem que reunir a elite, né, econômica, que são exatamente, né, os grandes empresários, representados aí pelo presidente, né, do Fórum Mundial, e você tem a nobreza, pessoal, exatamente a nobreza europeia, não é mesmo? Que contém aí, né, é detentora dos segredos, né, do sangue azul, veja só, né, quem acha que isso é uma bobagem, vejam aí, né, precisa de uma assinatura de sangue azul, gente, que coisa, né, e aí continua, né, mas caramba, será que é assim mesmo? As medidas de confinamento decretadas, né, pela doença aí, começam a ser relaxadas em vários países, mas a ansiedade sobre as perspectivas mundiais nas áreas econômicas e social não deixam de crescer, nota o fórum, olha só, é incrível, né, gente, os donos do sistema acordaram e, nossa, o pobre é pobre, né, vamos resolver esse problema, os próprios donos, né, que coisa maluca. Nesse contexto, o grande reinício, segundo Schwab, será um engajamento a construir conjuntamente e de maneira urgente as bases do sistema econômico e social para um futuro mais justo, mais sustentável e mais resistente. Isso, conforme o fórum, exige um novo contrato social, centrado na... Olha só, gente, palmas. Dignidade humana e justiça social. Meu Deus do céu. Cadê o Superman? A avaliação é de que o problema aí do vírus escancarou rupturas de longa data nas economias e sociedades e criou uma crise social que necessita urgentemente gerar empregos. O Fórum Davos anualmente traz os Alpes suíços, dezenas de chefes de Estado e governo, ministros, grandes executivos e acadêmicos. Em 2021, o Fórum estabelecerá uma rede mundial de participantes em 400 cidades do mundo, tal. Gente, então assim, aí está, né? Aí está. Se alguém tinha alguma dúvida, não tem que ter mais dúvida, né? Estamos indo, né, para um modelo aí que vai ser vendido, exatamente, muito interessante também, né, muitos lugares aí já falam, né, que todo esse negócio do racismo, né, os protestos aí, também tem tudo a ver com isso, então seria uma sociedade, né, antirracista, olha só, gente, que coisa, né? De novo, né, as próprias pessoas que são responsáveis, né, pelo racismo que existe, então vão combater o racismo, é muito louco, né? Então, gente, assim...
Isso vai totalmente de encontro, né, o que a gente fala da a bolsa tendo esse boom. Gente, assim, a gente já passou por booms, né, antes mesmo aí de janeiro, quem acompanha nosso canal sabe. A gente já passou por muitos booms, mas nenhum foi como esse que a gente está passando, né. O lucro das empresas está indo realmente pro porão, né, pro subsolo do porão, e as empresas estão subindo absurdamente. Realmente, gente, é uma última chamada, né, para embolsar aí lucros, né, que não existem. Na verdade, as empresas estão pegando, né, dinheiro gerado pelo Banco Central, os bancos centrais do mundo, e estão embolsando, e aí vai ter um grande crash, elas vão estar com o bolso cheio, né, óbvio, vão ter aí capacidade de comprar muitas empresas, né, propriedades, e aí vai começar isso, né, exatamente no encontro, então, do que a gente mostrou do Guedes, do Maílson da Nóbrega, falando, né, que precisa ter muito imposto para os pobres, né, não sofrerem mais. Então, gente, é exatamente isso. É óbvio, né, que esse modelo, o modelo de justiça não vai pegar, né, no bolso do príncipe Charles, né? É óbvio que vai pegar no bolso da classe média. Então é algo realmente muito próximo aí ao socialismo, esse mesmo socialismo da Argentina, né? Olha só, por isso que a gente trouxe aí tudo, né? Tem a ver com uma coisa só. É o mesmo socialismo da Argentina. Então as empresas, né, de agronegócio que são fundamentais aí, né, para alimentação do povo, né, vai ser tudo estatizado ou vai pertencer a empresas multinacionais que vão, né, visar o bem da humanidade, enfim. Mas aí está, pessoal. E a questão do IC9, né? Além, né, de uma revisão social, como diz a própria matéria, será que podem, né, tomar os bens também das pessoas que guardaram? E aí entra, né, completamente de acordo com o IC9? A gente acredita que infelizmente sim, né, pessoal? Na verdade, esse reinício é como se fosse uma forma bonita de você vender o IC9, então vamos tomar, né, o dinheiro de todo mundo, propriedade de todo mundo, em prol aí do bem da humanidade, né, das causas progressistas, de criar um mundo mais justo, mas aí está, né, gente? Então, mais uma vez, né, isso daqui não é para deixar ninguém, né, perturbado, morto de ansiedade, não. É só para vermos que tudo aquilo, né, que eram teorias aí da conspiração está saindo da boca, né, do príncipe Charles. Então não é uma brincadeira, está no valor econômico, né, que é da Globo. Então, gente, não é mais uma coisa underground, do Morfeu que é doido, do Jim Rickards, aí está, né? Então, pessoal, isso aí só serve para mais uma vez. Vamos tomar muito cuidado. Certamente a próxima queda aí não vai ser uma queda só, como sempre tivemos aí na história do capitalismo. Vai ser utilizada com certeza para colocar isso daí, né, em funcionamento e mudar completamente a sociedade. E aí entra a China também. Cada playerzinho já tem então, né, o seu continente, os seus países, para todo mundo aceitar numa boa, não ter guerra, e vamos que vamos. Maravilha, pessoal! O pessoal fala, foi o começo do vídeo, tudo vai acabar, maravilha, pessoal, né? Mas é isso daí, realmente pesquisamos bastante, inclusive o vídeo de hoje aí postamos mais tarde, e é isso daí. Muito grato, né, a todos aí que compartilham realmente muitas notícias interessantes aí nos nossos canais. Então, se não fosse pelos nossos canais, a gente não conseguiria trazer, né, tanta riqueza de informação a todos aí. Realmente, muito obrigado a todos que ajudam. E é isso daí, pessoal. Quem não é ainda, então, né, quem não faz parte ainda dos nossos canais, manda e-mail, entre aí no Telegram, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!